diretor do Instituto Butantan diz que quem tomou vacina da dengue há mais de 21 dias pode ficar descansado. E você vai ver também. O presidente Donald Trump promete resposta após Irã atacar helicóptero americano. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra tem recurso rejeitado e seguirá presa. Vendas para o Dia dos Namorados aumentam neste ano. E ainda, brasileiro vai estrear na Copa do Mundo de 2026 antes da seleção brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora são 18 horas e 36 minutos e nós vamos conferir os destaques desta terça-feira. Hoje o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, fez questão de tranquilizar quem foi vacinado com o imunizante da dengue. Vamos conferir. Um dia após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, suspender a vacinação contra a dengue fabricada pelo Butantan, Esper Calas, que é diretor do Butantan, veio a público tranquilizar quem tomou a vacina há mais de 21 dias e dar recomendações a quem se vacinou recentemente. Eu fui vacinado com a Butantan DV, então todos aqueles que já receberam a vacina podem contar com a proteção que a vacina promete, que é 65% para não pegar dengue nos 5 anos após a vacinação e 80% para não desenvolver dengue grave, que é um resultado extraordinário comparado com todos os outros estudos feitos com vacinas da dengue até hoje. As pessoas que receberam a vacina menos de 21 dias, se tiverem algum tipo de reação, reportam para as autoridades de saúde, especialmente o local onde recebeu, e tem alguns links que pode se mandar informações tanto para o Ministério da Saúde, que tem a sua farmacovigilância, como também do próprio Instituto Butantan. Mas passados 21 dias da vacinação, a pessoa só usufrui do benefício da proteção que a vacina demonstrou nos estudos fase 3. A vacina da dengue desenvolvida pelo Butantan foi suspensa após o registro de 42 reações graves, possivelmente ligadas ao imunizante, e 2 mortes ainda estão sob investigação. Entre 2 episódios relatados, 2 chamaram a atenção. Uma mulher de 39 anos apresentou febre, dores musculares e náuseas 6 dias após a vacinação. Já outro caso envolve uma mulher de 48 anos que desenvolveu sintomas de dengue grave 19 dias após receber a dose e veio a óbito. O presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos devem responder a um ataque iraniano que derrubou um de seus helicópteros na região do Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que o helicóptero que caiu no Estreito de Hormuz foi derrubado por um ataque do Irã e disse que os Estados Unidos precisam prestar contas desse ataque, sinalizando que o episódio não ficará sem resposta. Segundo Trump, o exército americano confirmou que o ataque inicial foi realizado pelos iranianos. Os 2 pilotos que estavam no veículo sobreviveram e não ficaram feridos. A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente. Vale lembrar que os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as Forças Armadas americanas e têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, em uma tentativa de pressionar Teherã a chegar a um acordo. O presidente busca uma solução para o conflito à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato e chegou a fazer um apelo para o encerramento do conflito. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A decisão foi tomada por unanimidade pelos ministros da 5ª turma e ela continuará presa enquanto as investigações seguem em andamento. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Deolane Bezerra. O recurso apresentado pela defesa foi rejeitado por unanimidade nesta terça-feira. A influenciadora está presa desde o dia 21 de maio, em uma penitenciária no interior de São Paulo. Ela é investigada em uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro, com ligação ao primeiro comando da capital, o PCC.
Segundo as investigações, empresas e movimentações financeiras atribuídas à advogada teriam sido usadas para ocultar recursos de origem ilícita. A defesa nega qualquer irregularidade e afirma que Deolane não possui ligação com a facção criminosa. No pedido analisado pelo STJ, os advogados argumentaram que não havia motivos para a manutenção da prisão preventiva e solicitaram a substituição da medida por prisão domiciliar. No entanto, os ministros entenderam que o caso ainda precisa ser analisado pelas instâncias inferiores da Justiça. Com a decisão, Deolane Bezerra segue detida enquanto o processo e as investigações continuam. A defesa informou que continuará adotando medidas judiciais para tentar reverter a prisão. Mas vamos falar de economia, porque durante o período da Copa do Mundo, a expectativa dos cariocas é que mais de 240 milhões de reais girem na economia da cidade. Vamos conferir mais detalhes com o Joenilson Santos. A Copa do Mundo de 2026 pode movimentar mais de 244 milhões de reais na economia carioca durante os Jogos da Seleção Brasileira. O levantamento foi divulgado pela Rio Tour e aponta que o impacto financeiro tende a crescer à medida que o Brasil avança no torneio. A cada nova partida disputada em fases decisivas, a estimativa é de um acréscimo de cerca de 30 milhões de reais na economia da cidade. A projeção considera os gastos dos torcedores com transporte, alimentação, bebidas, festas temáticas e encontros para acompanhar os jogos. Também entram na conta as despesas com camisas, bandeiras e outros produtos ligados à torcida. Os efeitos devem ser percebidos em diferentes setores, como bares, restaurantes, comércio, turismo e entretenimento. A realização de eventos e transmissões coletivas também contribui para aumentar a circulação de pessoas e o consumo na cidade. Para o presidente da Rio Tour, Bernardo Fellows, os números reforçam a importância dos grandes eventos esportivos para a economia. Segundo ele, a mobilização gerada pela seleção brasileira beneficia diversas atividades ligadas ao turismo, à gastronomia e ao lazer, ampliando a movimentação econômica em diferentes regiões do Rio. E veja a seguir, venda para o Dia dos Namorados aumentam neste ano. E ainda, brasileiro vai estrear na Copa do Mundo de 2026 antes da seleção brasileira. Nós voltamos já. O Dia dos Namorados já é nesta sexta-feira e a pressão para comprar o presente perfeito ainda existe. Esse ano a expectativa é que 38% das pessoas presenteiem os seus parceiros, 3% maior do que em 2025. Os preços dos produtos clássicos aumentaram, mas a vontade de agradar o companheiro ainda não foi embora. Vitrines enfeitadas, presentes embalados e muito amor no ar. O Dia dos Namorados está chegando e comprar presente é prioridade para muita gente. Tanto que essa data é a sexta com maior rendimento para o comércio. E em 2026, as vendas devem aumentar 2,5% na comparação com as do ano passado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o resultado deve ser o melhor dos últimos 8 anos. Mas, na hora de comprar, a pressão para escolher o presente perfeito ainda ocupa a mente dos consumidores. E qualquer dica é bem-vinda. Ela acabou de ver ali na vitrine uns calçados. Já ficou, olha, esse aqui é bonito. Mas os clássicos nunca saem de moda. Como mostra uma outra pesquisa, vestuários, calçados e acessórios devem representar cerca de 52% das vendas. Já os produtos ligados à beleza, como perfumes, cosméticos e maquiagem, correspondem a 31%. Os clássicos chocolates representam 26% das vendas. E experiências como jantares, viagens e passeios correspondem a 19% dos presentes. O casal de comerciantes Joana e Celso preferem um momento especial a dois do que um
presente material. Eu sou mais da que gosta de sair para algum lugar. Eu prefiro a experiência do que o presente. Da mesma forma que ela, mais um restaurante, um passeio, algo assim a dois mesmo. E não é só o amor que aumenta com o tempo. Os preços também. Os presentes estão mais caros do que no ano passado. E os maiores aumentos são chocolates, que terão uma alta de 22,7%. Joias e bijuterias, 20%. Flores naturais aumentarão o preço em 11,3%. E hospedagens terão um aumento de 8,2%. Os presentes para o Dia dos Namorados irão movimentar R$1 bilhão somente neste ano. Os principais itens, como chocolate e joia, vão ficar mais caros no bolso do consumidor, assim também como as flores. Mas isso não é desculpa para você não presentear o seu amor, porque eu tenho certeza que todas as namoradas, assim como eu, estão ansiosas para receber um gesto de amor tão lindo como esse. O Marcos Alexandre, proprietário de floricultura, deixou uma dica para quem quer presentear a companheira com um buquê, mas ainda quer economizar. Mas a minha dica, entendeu, para esse ano são as orquídeas. As orquídeas estão lindas, com ótima qualidade e com uma grande durabilidade. Eu apostaria na orquídea, se fosse para mim dar uma dica. E o melhor presente de todos é estar junto com quem você gosta, mesmo que seja na lembrança. E você acha que nessa data é bom também para recordar um pouco da memória dele, do que vocês viveram? Sim. Sempre algum presentinho de surpresa, um jantar, um passeio. Eu acho que as datas comemorativas, elas são uma forma, um tempero para que a gente saia da rotina. O necessário é celebrar o que realmente importa, o amor. Você chegar, mesmo que seja com um botão de rosa vermelha, o seu gesto, entendeu, de carinho pela pessoa amada é o que mais vale nessa data. Bom, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Bruno, muito boa noite a você. Vamos começar falando dos uniformes do Brasil para essa Copa do Mundo que foram definidos, né? Exatamente, Caio. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. A seleção brasileira já definiu as combinações de uniforme que vai utilizar na primeira fase da Copa do Mundo. Mas muito antes das escolhas para 2026, a camisa do Brasil precisou passar por transformações que ajudaram a construir uma das identidades mais reconhecidas do esporte. Com a Copa cada vez mais perto, a seleção brasileira já sabe como vai entrar em campo na fase de grupos. Contra o Marrocos, a combinação será tradicional: camisa amarela, calção azul e meias brancas. Diante do Haiti, o uniforme será todo azul e com meias pretas. Já contra a Escócia, a camisa amarela volta a aparecer com calção e meias brancas. Combinações que reforçam uma identidade construída ao longo de décadas, mas nem sempre foi assim. Antes da amarelinha, o Brasil entrava em campo de branco. De 1914 a 1950, o branco era a cor oficial, acompanhada por detalhes em azul nos punhos e golas. Com esse traje, o Brasil disputou as 4 primeiras Copas do Mundo. Porém, o uniforme ficou marcado por um trauma coletivo. Com essa camisa que o Brasil perdeu a final de 1950 para o Uruguai. Episódio que ficou conhecido como Maracanazo. Para muitos, o capítulo mais triste da história do futebol brasileiro. E como o futebol é mestre em criar heróis e vilões, o branco virou a cor do silêncio, de um Maracanã com 200 mil pessoas. Em 1954, a camisa canarinho, amarela com detalhes em verde, entra em campo pela primeira vez. O criador da amarelinha foi o jornalista e desenhista Aldir Schli, que foi selecionado em um concurso criado pela então Confederação Brasileira de Desportos, sob a justificativa de que a antiga camisa não representava a nacionalidade brasileira, e a condição obrigatória para a criação da nova era a presença das 4 cores da nossa bandeira. Uma combinação que dá certo até hoje. A camisa da seleção foi eleita a segunda mais bonita da Copa de 2026. No ranking publicado pelo site americano The Athletic, o uniforme da seleção perde apenas para a Gana. Mas não é só a beleza que se destaca. A canarinho também é um símbolo de conquistas e exibe uma quantidade de estrelas que nenhuma outra tem. Basta
basta olhar para o número nas costas para entender por que esta é uma das camisas mais valiosas da história do futebol. A 10, usada por Pelé na Copa de 1970, esteve presente em uma das conquistas mais marcantes da seleção brasileira. E o tempo não diminuiu a importância dela. Isso porque, recentemente, a BBC Sports anunciou um ranking com as top 10 camisas mais icônicas das Copas do Mundo e esse uniforme estava em 4º lugar, ao lado, claro, de algumas seleções mais emblemáticas da história do torneio. A escolha não é por acaso. Foi com essa camisa que Pelé disputou sua última Copa do Mundo e ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato no México. Mais do que um uniforme, ela acabou associada a uma equipe que até hoje é lembrada como uma das maiores da história do futebol. E quem quiser saber mais dessa história pode visitar o Museu do Futebol em São Paulo. O local está apresentando a exposição temporária Amarelinha, que mostra a mudança das camisas da seleção ao longo do tempo. Uniformes que foram ganhando cores e taças ao longo dos anos. E hoje é a única que tem 5 estrelas estampadas. Muito legal essa reportagem. Bom, Bruno, nessa Copa do Mundo, o primeiro brasileiro a entrar em campo não será um jogador ou técnico, não é? Conta pra gente quem vai ser. É isso mesmo, Caio. Bom, nessa quinta-feira, daqui 2 dias, vamos ter a abertura da Copa do Mundo. Quem será o dono do apito é um brasileiro. Wilton Pereira Sampaio será o primeiro representante do Brasil a estrear nesse Mundial. Vamos conferir. O primeiro brasileiro a entrar em campo nesta Copa do Mundo não será nenhum dos 26 convocados pela seleção brasileira. O primeiro representante do país será o árbitro Wilton Pereira Sampaio. O juiz foi escalado para apitar a abertura do Mundial no confronto entre México e África do Sul na próxima quinta-feira. Velho conhecido dos clubes brasileiros, essa será a 3ª vez em que o Wilton Pereira Sampaio integrará o quadro de árbitros da FIFA em uma Copa do Mundo. O goiano atuou como árbitro de vídeo em 2018 na Rússia e apitou 4 partidas como árbitro de campo em 2022 no Catar. Agora, o veterano terá a oportunidade de comandar o jogo de abertura da competição. Além disso, o Brasil terá mais 5 representantes nessa edição. Os árbitros Rafael Claus de São Paulo e Ramon Abate-Abel de Santa Catarina, além dos assistentes Danilo Maniz de São Paulo, Rodrigo Figueiredo do Rio de Janeiro e Rafael Alves do Rio Grande do Sul. O Brasil é o país que mais cede árbitros para a Copa do Mundo ao lado da Argentina. Ambos contam com 9 representantes na competição. Na sequência, aparecem os Estados Unidos com 8 integrantes no quadro de arbitragem. Bom, Caio, essas foram as informações do esporte. Desejo uma ótima noite a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Certo, Bruno, muito obrigado pelas informações. Amanhã a gente se vê. Até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e desejo a você uma ótima noite. Tchau, tchau.